Então, bem-vindos. Hoje, 13 de setembro, turma 31 da probabilidade estatística. Bom, isso é probabilidade estatística, turma 31. Ainda é 2021, ainda é setembro e o dia é 13. Então, pessoal, como sempre, né, assim, esses dias eu estava assistindo as minhas aulas, nem eu estava me aguentando, mas de tanta repetição, né, mas tem que ter um padrão, não adianta. Então, na aula passada, nós discutimos um pouquinho de probabilidade condicional e teorema de Bayes, tá? Então, a minha ideia hoje é reforçar um pouco essa ideia, porque não é um negócio assim absurdamente intuitivo, né? Então, o pessoal geralmente tem algumas dúvidas e eu queria meio que trabalhar um pouquinho mais isso com vocês. Então, a minha ideia é empurrar as variáveis aleatórias para a aula que vem, aula de quarta. Hoje eu queria dar uma reforçada em teorema de Bayes. O que vocês acham? Uma ideia, né? Muito bem. Então, eu devo ter pedido para vocês lerem a seção 3.5 do Teorema da Probabilidade Total. Me digam se eu estou enganado ou não. Então, vamos começar dando uma olhadinha no material. Então, estamos na seção de probabilidade, né? Deixa eu passar aqui rapidamente, né, só para a gente lembrar o que está acontecendo na disciplina. Então, a probabilidade, contei o início para vocês, fizemos uma brevíssima revisão de teoria dos conjuntos, que é muito importante. Hoje vai ficar bem claro o porquê da importância da teoria dos conjuntos, né? Então, eu fiz aquela revisão assim, rápida e rasteira, para vocês lembrarem que existe. Dei umas dicas de bibliografia, que não são as únicas. Falei, inclusive, do Khan Academy, que é para mim, assim, um primor de matemática. O dia que eu chegar perto de um material daquele, eu vou dizer assim, pá, agora está tudo resolvido aí, do meu material. A variedade, vídeos, exercícios, é super bonitinho, bem dinâmico, vale a pena dar uma olhada. Então, aqui eu fiz uma brevíssima revisão, continuo pedindo desculpas pelo male e female, que eu não consegui resolver ainda, nem botei a mão nisso, né, mas esse vai ficar para as férias de verão. Falamos das relações, é subconjunto D, ou pertence, não pertence, né? Conjunto vazio, que geralmente é o resultado de uma intersecção, quando não existem elementos em comum entre dois ou mais conjuntos. E as operações, que são assim o cerne do que a gente vai fazer em termos de conjunto. Então, união, intersecção, complementar e diferença, né? Eu não falei muito da diferença, tá? Mas a diferença pode ser lida que é assim, aquilo que está em B e não está em A, né? É um jeito de ler a diferença. É parecida com a diferença dos números, né? Só que é conjunto, então são entidades diferentes, a gente tem que lembrar disso. Então, conjunto de truco menos no sentido de conjunto T masculino é o T feminino. É o que está em T e não está em T masculino. Mas a parte de diferença mais importante é, sem dúvida, o complementar, que é uma espécie de diferença, mas ele é especial porque é o não há. E isso aqui é um negócio importantíssimo na teoria da probabilidade, né? Já falei tudo isso para vocês, é uma brevíssima revisão. E está caindo um toró aqui no Menino Deus, né? Eu moro no Menino Deus. Então, assim, se a internet falhar, minha voz falhar, etc., me avisem que eu repito, tá? Mas a internet hoje ficou instável ao longo de todo o dia, então creio que é por causa da umidade, né? Então, e conjuntos disjuntos e partição também é uma definição importante. Muito bem. Então, falamos das definições, o que é experimento aleatório, espaço amostral, dei exercícios para vocês. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre qualquer coisa que a gente tenha discutido?
É um assunto profundo, assim, filosófica e matematicamente. Então, qualquer pergunta é muito bem-vinda. E não tem pergunta boba, pessoal. Às vezes os alunos ficam assim, minha pergunta é muito elementar. Pessoal, as perguntas elementares são as mais difíceis de responder. No excelente sentido, me desafiam para dar uma resposta assim, contundente e correta. Então, perguntem o que vocês quiserem. Quanto mais vocês participarem, melhor fica a aula. Só eu falando é um monólogo, é muito entediante para todo mundo, inclusive para mim. Então, participem, perguntem, que fica mais legal. Então, a gente desconhece, né, no experimento aleatório qual é exatamente o resultado, mas também não é tão ignorante. A gente consegue listar o conjunto dos possíveis resultados desse cara chamado espaço amostral. E o pedaço do espaço amostral que eu estou interessado é o evento. Esse é o nome técnico, né, do pedaço, do subconjunto do espaço amostral, sendo mais preciso, que eu tenho interesse prático em avaliar. E a probabilidade, finalmente, então, está definida em cima de um evento A. Olha como é importante a gente entender essa cadeia de definições. Então, essa probabilidade, aí vem exemplo e tudo mais, tem umas propriedades ou axiomas que são fundamentais. Os três primeiros, que são os axiomas de Kolmogorov, é um sistema de axiomas, é assim que a gente chama isso. Tem três afirmações razoavelmente simples de se entender, né? De novo, assim, aquela coisa da obviedade, da simplicidade, vai depender do quanto a gente está por dentro da ideia. Tá? Mas quando a gente senta para estudar, a gente vê que não é um negócio do outro mundo. O primeiro axioma diz que a probabilidade é um número entre 0 e 1, incluindo esses extremos. Não pode ser negativo, não pode ser maior que 100%. Só ver a definição que eu dei de probabilidade, vocês vão ver que como M de Maria nunca é menor do que nunca é negativo, perdão, não tem como ser menor que 0. E como ele nunca é maior do que o N de nariz, que é o denominador, ele não, esse quociente chamado probabilidade nunca pode ultrapassar 1. Isso aqui é uma consequência da definição. Enfim. Depois o axioma 2 é que a probabilidade do todo é 1 ou 100%. E, por fim, aquela terceira... Quando eu era estudante, eu antipatizava um pouco com a P3, porque era mais difícil de lembrar. Tá? Mas o azar é meu, né? Eu me virasse para decorar. Então, se os pedaços são disjuntos, ou seja, se a intersecção do A1, A2, AK é o vazio, não existe elementos em comum entre esses caras, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. É isso que diz o terceiro axioma de Kolmogorov. Aí, exemplos, exercícios. Tudo bem aqui com o exercício 3.2? Chegaram a dar uma brincada ali, ver que a soma dava 17 18avos. Caramba! Espero que não falte luz aqui. Olha, Muito bem. Bom, pessoal, se eu sumia porque faltou luz, e aí, se ela vir, de repente eu conecto pelo celular, mas daí a aula vai ficar um horror total. Né? Mas assim, estamos aí na tentativa. E aí existem umas consequências desses axiomas chamadas propriedades secundárias. E a mais importante, sem dúvida, é a propriedade do complementar para o uso que nós vamos fazer aqui, por favor. Não tem propriedade nem mais nem menos importante. Existem propriedades. Né? O uso que a gente faz dela vai depender. Para nós aqui, o complementar vai ser importante. E eu comentei que as demonstrações são um bom exercício, mas não é o foco da disciplina. Eu estou tentando ser um pouco mais aplicado, ainda que tenha um monte de teoria que a gente não pode fugir. Né? Eu sempre lembro, pessoal, que assim, para quem vai analisar dado, esse conhecimento teórico faz toda a diferença. Porque a própria forma de falar, a forma de raciocinar é diferente de quem só entendeu assim o começo da conversa e de quem se aprofundou um pouquinho mais. Então, eu provoco para os meus alunos conhecerem um pouquinho mais dos meandros, né, dos tentáculos da teoria, porque essas coisas que fazem a gente, sabe, ter um pouco mais de confiança na hora de decidir, de dar uma opinião técnica e por aí vai.
né? Nem que seja para perguntar para o analista de dados da equipe que a gente está trabalhando. Não é que todo mundo tem que ser o cara que vai analisar o dado. Às vezes eu não sou o cara que analisa o dado, às vezes eu sou o palpiteiro lá. E é legal porque a gente tem um senso crítico que vai ficando mais aguçado. Então é isso que eu procuro provocar em vocês. Vocês têm que ser críticos, pessoal, num excelente sentido. Crítico, assim, de se convencer. Você só tem que ir além quando vocês se convencerem daquilo. Então vocês têm que responder uma série de perguntas. Muito bem. Aí vem o famoso problema dos aniversários, ou paradoxo dos aniversários, que na verdade não tem nada de paradoxo, ele é só porque com poucas pessoas a gente já tem uma probabilidade altíssima de pelo menos duas fazerem aniversário no mesmo dia. Isso chama paradoxo. Aí fiz um grafiquinho aqui com pontos que eu considerei relevantes. Caramba, não faltar luz agora, estamos bem. Só um parênteses, um momentinho cultural, assim, por causa dos raios, né? Eu tenho uma parte da família que mora nos Estados Unidos, primos que se tocaram para lá uns 30 anos atrás, na Califórnia. Tá? E formaram família. Tudo. Eu tenho uma prima, a Verônica, que tem duas filhas, agora já são moças. Tá? Mas quando elas eram crianças, elas vieram visitar o Brasil. E a gente estava na casa do Matias. Um momentinho, assim, por favor, não levem a sério, por favor, só uma história rápida. E faltou luz. E as minhas primas americanas entraram em pânico. Elas nunca tinham visto uma falta de... Assim, nunca tinham presenciado uma ausência de eletricidade. Elas achavam que estava tendo uma guerra, assim, que ia acabar as crianças. Tá? E nós, não, normal, está chovendo, então falta luz. Né? Então, só para vocês verem, as crianças tinham, sei lá, 10, 12 anos de idade. Tá? Concordo, mas eita, estou de acordo com o teu comentário. As gurias ficaram apavoradas. Né? Hoje a gente está risado dessa história, mas elas acham que até choraram. Tipo, o que está acontecendo? Tá, fim do momentinho. Tá. Então, esses valores aqui são importantes. O 23 é famosinho, porque ele é o cara que ultrapassa os 50%. Depois eu calculei, né? Isso aqui eu nunca vi em livro nenhum, eu botei os que eu achei. Né? 50, o 90 e o 99 eu achei que eram marcos importantes. E vejam que com 57 pessoas, a chance é maior do que 99% de pelo menos duas fazerem aniversário no mesmo dia. Então, se quiserem apostar alguma coisa, contem, estou num grupo de 60 pessoas. Apostem aí que deve ser, vocês devem ganhar a aposta. Deve ter pelo menos dois que fazem aniversário no mesmo dia. Muito bem. Aí tem umas brincadeiras aqui manipulando aquela forma de escrever, aquela probabilidade do complementar. É tudo para vocês, assim, brincarem com a notação matemática. E aí, a aula passada, nós inserimos uma componente chamada probabilidade condicional, tá? Que vai observar uma informação externa ao meu experimento. Tá? Então, a gente definiu essa probabilidade condicional de A dado B. Eu quero mesmo é saber a probabilidade do evento A. Mas eu ganho de presente ou compro, não sei, de alguma forma eu capturo uma informação B que atualiza a minha opinião sobre A. Esse é o mecanismo da probabilidade condicional. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente decide dessa forma. A gente tem né, tem que fazer alguma coisa. Tu vai decidir com o melhor que tu tem naquele momento. Mas à medida que tu vai observando dados, e esse dado se transforma em informação no sentido de Basu, eu digo no sentido de Basu, é porque o Debrabata Basu era um indiano. Esse cara fez uma definição de... Ele era um estatístico, né? Já morreu há muitos anos. Ele definiu informação como aquilo que muda a sua opinião. Então, nesse sentido, se a probabilidade de A fica diferente depois de vocês observarem um evento B, vocês ganharam informação no sentido de Basu. Tá? Quando eu digo assim, não é para ser pedante nem coisa nenhuma, tá? Mas é assim que a gente fala terminologicamente. Não sei se essa palavra existe, acho que não. Mas no sentido de, é dizer assim, sob a definição do Basu. Tá? Por que eu digo isso? Porque informação, essa palavra,
muito mal empregada, ela é mal utilizada por aí afora. Significa que as pessoas usam informação como qualquer coisa. Informação, os jornalistas adoram usar essa palavra, né? Mas existem definições bem precisas de informação. Eu conheço duas bem direitinho. Uma é essa do Basu, aquilo que muda a sua opinião, e tem a de Shannon, de 1948, né? Final da Segunda Guerra Mundial, aquela coisa toda. A informação de Shannon é um negócio importantíssimo na teoria da comunicação. Tá? Tem a ver com o número de bits transmitidos por algum tipo de sistema. Tá? Isso é informação no sentido de Shannon. Tá? Mas eu aqui estou pensando, então, em ganhar informação para atualizar a minha probabilidade. Por isso que eu gosto mais da definição do Basu nesse contexto. Muito bem. Então, a aula passada eu discuti com vocês sobre essa definição, demos um exemplo, falamos aqui da probabilidade do dado equilibrado ser lançado, né? E a gente queria mesmo saber a probabilidade de face 2. Esse é o meu evento A de interesse. Mas eu ganhei de presente uma informação que o lançador do dado me deu uma dica. Olha, eu não vou te dizer qual é o número, senão tu vai acertar, claro. Mas a dica é que o dado é par. A face resultante é par. Então, a nossa intuição já disse assim, bom, eu quero saber a probabilidade de face 2. Em cima do espaço amostral, ela é 1/6. Mas, se eu aprendo, se eu aposto que essa informação B, de a face é par, muda a minha forma de pensar, eu acho, esse cara está me dando uma informação que é quente. Então, a minha probabilidade se atualiza para 1/3. Ela dobra. Porque eu mato a probabilidade de 1, 3 e 5. Essa é a lógica do negócio. Muito bem. É que eu faço coloco umas coisas para vocês. Eu falo da independência depois. Muito bem. Então, eu deixei para vocês a leitura dessa seção 3.5. Me corrijam se eu estiver errado, pessoal. Senão eu leio com vocês como se não fosse tema, mas eu acho que eu deixei para vocês lerem essa seção e entenderem como é que a gente chega no teorema de Bayes. Foi isso que eu falei com vocês? Atualizem aí se eu estiver enganado. Eu não tenho tempo de assistir todas as minhas aulas de antemão. De vez em quando eu fico assistindo as minhas aulas. No vezes 2 eu falo super bem. Essa é a minha conclusão. Tá, o João disse que não veio na última aula e não conseguiu ler, só assistir o vídeo, tá bom. Mas no vídeo eu indico lá para vocês lerem essa sessão. Então, a minha ideia, pessoal, é ler essa sessão junto com vocês, tá? De novo, assim, ler em matemáticas é um negócio, assim, dolorido, assim, é custoso, né? Não é assim, tipo, ler um poema, né? Não, tem que sentar e dar uma pensada. Então, o meu pedido de leitura da sessão é para vocês começarem a aprender a ler o matematiquês. Né? Professor, mas eu sou da engenharia, né? Não vou trabalhar com ciência de dados, com análise de dados exatamente. Tal. Ok, mas assim, vocês só vão entender o que vocês estão fazendo em termos de análise de dados e outras cositas também, se vocês conhecerem um pouquinho da leitura matemática. Senão, vocês ficam boiando no assunto todo. Então, a provocação é vocês, né, praticarem essa leitura. Muito bem. Então, eu vou explicar para vocês o teorema da probabilidade total, que é, assim, o grande lance do teorema de Bayes. Né? O teorema de Bayes está um pouquinho mais aqui embaixo, na equação 323. Se vocês olharem para a cara do teorema, aqui do lado esquerdo, probabilidade de AI dado B. É uma tremenda probabilidade condicional, tipo essa da equação 322. Mas o que o Bayes pensou? Qual foi a sacada dele, lá em 1700
60, por aí. Ele morreu em 1761, mas o artigo só foi publicado 2 anos depois da morte dele, porque um amigo dele, o Richard Price, achou que valia a pena levar os escritos do Thomas Bayes. Ainda bem que ele fez isso, né? Então, a lógica desse teorema aqui é você substituírem de forma esperta essa probabilidade de B com essa soma desses pedacinhos aqui e essa intersecção como esse produto da marginal aí vezes a condicional de B dado aí. O segredo foi esse. É pegar um problema difícil, que é esse cara aqui, eu já vou mostrar para vocês um exemplo, e quebrar ele em pedaços menores. Esse é o grande lance do teorema de Bayes. Por isso que ele é tão importante. Ele permite a gente pensar nos problemas de forma mais factível. Tá? Muito bem. Então, essa sessão ela serve para mostrar para vocês como que eu cheguei nessa equação 323. É isso que eu vou explicar para vocês agora. Então. Pessoal, como sempre, se tiverem qualquer dúvida, pergunta, estou à disposição. E a minha ideia é a gente, né, desmistificar essa matemática aiada toda aqui. Então, como é que eu começo essa história? Eu começo dizendo assim, considere uma partição conforme o diagrama de Venn da figura acima, onde a 1 até a 5 forma uma distribuição de probabilidades, ou seja, a soma dessas probabilidades dá 1. Então, olha como tem informação em menos de 2 linhas completas de texto. Considere uma partição, aqui já tem uma definição. O que é uma partição? Vocês pegarem um espaço e dividirem esse espaço de forma que os conjuntos gerados sejam disjuntos, não pode ter intersecção, e a união desses pedaços volte a ser o ômega, o meu espaço completo. É assim que está definida a história toda. Segunda coisa, a soma das probabilidades, já que elas são todas disjuntas, dá para somar tranquilamente. Essa soma dá 1, ou 100%. Isso aqui nada mais é do que uma consequência do segundo axioma do Kolmogorov. A probabilidade do ômega é 1. A probabilidade de acontecer qualquer coisa que pode acontecer é 1 ou 100%. Então, tem uma novidade, mas é uma linguagem que a gente tem que se habituar. Daí eu digo assim, pode-se decompor B da seguinte forma. Aqui, pessoal, é a parte que a maioria das pessoas pula na leitura. A pessoa passa o olho, né, tem uns textos, tem uns negócios, acho que entendi. Pessoal, aqui tem uma série de raciocínios que vocês têm que ler. Então, a minha sugestão é não pulem a parte matemática. Claro, deem uma olhada no texto inteiro para ver até onde vai, mas quando vocês tiverem paciência, encarem a matemática. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos encarar a matemática. Então, eu estou dizendo que o B, esse conjunto pontilhado aqui, pode ser decomposto como essa união dessas intersecções. Então, vamos interromper aqui a nossa... Me digam, por gentileza, deixa eu só dar o pin aqui. Pin. Se vocês estão vendo a minha folha em tela cheia. Sim. Maravilha. Se não tiverem, aí deem o pin também. É que esse zoom eu não entendo direito. Algumas pessoas dizem, ok, estou vendo, outras dizem, não estou vendo nada. Não, mas em princípio é para vocês verem. Então eu começo com uma partição que eu dividi em 5 pedaços por pura arbitrariedade. A2. Então eu vou fazer aqui uma nova partição sem nenhum compromisso com o desenho original ali, por favor, não levem, opa, 5. Não levem a sério aqui meu desenho, é só para a gente ilustrar o raciocínio. Então isso aqui, pessoal, é uma partição desse espaço, A1, A2, A3, A4, A5. E essa partição, por ser partição, garante que esses pedaços são todos disjuntos. E eu vou inventar aqui um conjunto, que eu vou chamar de B, que trespassa todo esse espaço amostral aqui.
Para ficar mais fácil de vocês visualizarem esse problema, vamos pensar que esse retângulo forma todas as peças fabricadas por uma fábrica. E a 1, a 2 até a 5 são máquinas dessa fábrica. E elas produzem peças. Professor, Diga. mas o que garante que cada parte... Ai, eu tô me ouvindo, tá dando bastante eco. Tá, o que garante que cada partição vai ter um pedacinho de B? É só uma representação assim, visual da coisa. Tá? Aqui eu não estou garantindo nada, a tua pergunta é boa. Eu só estou dizendo assim, ó, pode ser até que em algum dos subconjuntos, A1, A2, não tenha uma intersecção com B, não é proibido. Tá? Mas aqui é só para tu entender assim, a ideia do que a gente está fazendo. A gente pegou um espaço, eu vou chamar de ômega aqui, né? E quebrou esse ômega em 5 pedaços disjuntos, cuja união desses caras volta a ser o ômega. Portanto, essa é a definição de partição. Tudo bem até aqui? E eu inventei um subconjunto B que está englobando todos esses subpedaços que eu inventei. Tá? E, de novo, não estou fazendo grandes suposições aqui. O que eu quero que vocês entendam é assim, pensem que isso aqui, então, o ômega é tipo uma fábrica com todas as peças fabricadas por essa fábrica. Essa fábrica tem 5 máquinas, A1, A2, A3, A4, A5. E o B vai ser peça defeituosa. É isso que eu vou tratar como B aqui. Tá? Muito bem. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu disse lá que o B poderia ser decomposto como esse cara aqui. A união para I indo de 1 até 5, de AI intersecção B. Então, assim, pessoal, se a gente não escreve, se a gente não destrincha a coisa, a gente não entende. A única pessoa que eu conheci que não precisava rabiscar as coisas para entender foi minha colega Kátia Antunes, lá do mestrado. A Kátia é deficiente visual, gravíssima, ela tem 4% de visão no olho direito e fim. E a Kátia fazia as contas todas de cabeça. Tanto que nós ficávamos discutindo nas tardes de exercícios lá na USP, e ela ficava quietinha no canto dela. E ela já sabia quanto é que ia dar, e nós lá. E aí um dia eu disse, pô, Kátia, como é que consegue fazer contas tão rápido? E ela me respondeu assim, é que vocês são escravos do papel. E ela tem toda a razão. Tá? Então, eu como escravo do papel, talvez vocês também, eu preciso rabiscar e desenvolver para entender o que está acontecendo. A Kátia está um passo à frente, ela faz tudo de cabeça. Tá? Era brilhante ver a Kátia fazendo conta, impressionante. Né? Capacidade daquela menina de fazer conta. Muito bem. Então, a gente primeiro precisa entender o que está escrito aqui, senão a gente não vai adiante. Então, o que está dizendo aqui? Que eu vou fazer uma união do primeiro até o quinto pedaço desta intersecção. E percebam que o A está indexado por I. Então, o que vai variar vai ser esse A aqui. Então, como é que a gente começa escrevendo isso? Ora, que nem um somatório. A gente começa com o I valendo 1, e ele vai dar pulinhos de tamanho pré-determinado, 1, 2, 3, até o limitante aqui de cima, no caso até 5. Então, vamos começar fazendo I igual a 1. Então, eu estou dizendo que A1 intersecção B é o primeiro pedaço dessa operação. Como eu estou fazendo uma união, eu vou unir este primeiro pedaço com o segundo pedaço. Mas quem é o segundo pedaço? Ora, o I já valeu 1, já escrevi ele valendo 1. O próximo valor depois de 1, inteiro, claro, é 2. Então, isso aqui é união A2 intersecção B. União pontinhos, qual é o último dos conjuntos? A5 intersecção B. Todo mundo concorda com essa expansão, ou pelo menos entendeu para que o telefone está... Chega essa hora, o telefone vai ficando meio devagar, não sei exatamente o que é.
E eu dei uma sumida aqui. Cadê o meu... O telefone precisa de ação, ele fica entediado. Aí. Então, eu disse que essa união aqui poderia ser escrita dessa maneira. Né? Aqui eu botei pontinhos, porque é A1 intersecção B, A2 intersecção B, A3, A4, A5 intersecção B. E o que esses caras aqui estão dizendo? O que seria o desenho se eu fizesse A1 intersecção B nesse desenho aqui? Ora, a intersecção a gente lê como E na língua portuguesa. Então, eu estou dizendo A1 e B é a intersecção desses dois conjuntos, que vai estar nessa região que eu acabei de pintar aqui. Se a gente pensar no exemplo das máquinas e das peças defeituosas e não defeituosas, eu poderia pensar, isso aqui são as máquinas fabricadas pela máquina A1 e, intersecção, defeituosas. Então, aquele pintadinho está me indicando, foi na máquina 1 e foi defeituoso. Para esse pedaço do A1 que eu não pintei, as peças são não defeituosas. Foram fabricadas pela 1 e não são defeituosas. E se eu quiser agora desenhar o segundo pedaço, A2 intersecção B. Onde é que está o A2 intersecção? Todo mundo concorda que está aqui? Então, A1 intersecção B, união A2 intersecção B, dá essa área pintadinha que eu coloquei. União A3, A4 e A5, união, intersecção B. Ou seja, eu vou fazer a mesma coisa para todos os pedaços. Opa. Então, eu estou dizendo, é este pedaço, A3 intersecção B. O telefone. Agora foi. A3 intersecção B, união A4 intersecção B e A5 intersecção B. Pronto. São esses pedacinhos aqui. Cada uma desses pedaços está desenhado ali. E a união desses caras não volta a ser o B. Vejam se eu me faço claro. Né? O B é igual à união desses pedaços, dessas intersecções. Então, eu posso reescrever o B assim, sem nenhum problema. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou usar isso daqui a pouco. Então, tudo isso que eu fiz até agora foi operações com conjuntos. Eu não falei de probabilidade até agora, não sei se vocês repararam. Mas agora eu vou provocar. Eu vou tocar uma probabilidade de B e ver o que acontece. Ora, se eu demonstrei que a probabilidade que B é igual a essa união aqui, eu vou provar então que a probabilidade de B vai ser igual à probabilidade dessa união, desde o primeiro valor até o quinto. Eu vou botar aqui um colchete só para ficar mais bagual. De AI intersecção B, fecha colchete. E aí vem, pessoal, o terceiro teorema do Kolmogorov. Pergunta, deixa eu fazer aqui num cantinho. Qual é a intersecção, desde o primeiro até o quinto conjunto, de AI intersecção B? Qual é o resultado dessa operação? Espera aí que o telefone está meio devagar. Quanto dá a intersecção desses pedaços aqui? Enquete. Dá 1 ao 100%, não? Como? Dá zero. Zero, mas é uma operação de conjuntos. Conjunto não pode ser Vazio, zero. perdão. Vazio, perfeito. A pergunta aqui é, quem são os elementos que estão simultaneamente na intersecção de A1 com B, A2 com B, A3 com B, A4 com B, A5 com B? Ora,
Esses pedaços aqui são disjuntos ou mutuamente exclusivos. Deixa eu até escrever isso. Disjunto. Disjunto. Mutuamente. O mutuamente pode ser exclusivo ou mutuamente excludente. São esses as terminologias que a gente vê na literatura. Quando eu digo que os conjuntos são disjuntos, ou mutuamente exclusivos, ou mutuamente excludentes, eu estou dizendo a intersecção desses caras é o vazio, que é exatamente o caso aqui. Eu posso botar duas chaves sem nada dentro, mas essa não é a notação preferida do pessoal. A notação preferida é o empty set, né, que tem a maior pinta de letra φ, mas não é a letra φ, é o empty set. Muito bem. Então, se eu tenho um monte de conjuntos disjuntos e eu quero saber a probabilidade da união desses caras aqui, o que a gente tem pelo axioma 3 do Kolmogorov? Se todos esses caras aqui são disjuntos, a probabilidade da união, segundo o axioma 3, é a soma das probabilidades. É a soma, desde o primeiro até o quinto, da probabilidade de AI intersecção B. Fez sentido isso que eu falei? Então, olha só que interessante. Eu peguei a probabilidade B, assim, probabilidade B, a probabilidade de encontrar uma peça defeituosa nessa fábrica. Se B é peça defeituosa. Eu estou dizendo que eu posso responder de uma tacada só, é tanto, eu tenho que me virar para fazer essa conta, ou eu digo que se eu descobrir a probabilidade de cada um desses pedacinhos, eu posso somar essas probabilidades. E isso já é uma facilidade, porque eu estou desmembrando o problema. Vejam isso. Tudo bem? Então, voltando para o material, eu mostrei para vocês, então, o que está escrito aqui. Por que esse B pode ser considerado essa união? Agora vem a parte legal da aula, pelo menos teoricamente. Teorema 3. Teorema, pessoal, é algo que a gente diz e demonstra ser verdade, né? Ou só usa um resultado. Eu digo assim, se tem o rótulo de teorema, é porque em alguma vez na vida alguém já demonstrou que aquilo é verdade e isso foi aceito, a demonstração, no caso, pela comunidade matemática, científica e por aí vai. Então, esse aqui é o teorema da probabilidade total. Percebam que tem um triângulo aqui ao final do teorema. Isso é um jeito de dizer fim do teorema. Está lá no capítulo 1, em outros símbolos e expressões que são um ponto, não me lembro o número dessas, mas é uma das últimas lá do capítulo 1. Então, o teorema em si tem uma declaração e tem umas consequências que valem sob muitas condições da vida. Então, o que ele diz? Seja uma sequência enumerável de eventos aleatórios A1, A2, AK, formando uma partição de ômega. Então, percebam que eu comecei agora quebrando em K fatias, não mais 5. 5 era só para fazer um desenho e facilitar. Mas pode ser quantas eu quiser. Pode ser até infinito esse K, mas eu não vou entrar nesse meio. Infinito já é um negócio muito viajante. Eu quero ser mais pé no chão. Então, eu estou dizendo o quê? Considere, né, seja uma sequência enumerável de eventos aleatórios A1, A2, AK, formando uma partição do ômega. Como as intersecções de AI intersecção B são mutuamente excludentes, ou mutuamente exclusivas, ou disjuntas, né, no sentido que ou a peça defeituosa é fabricada pela máquina 1, ou pela máquina 2, ou a 3, ou a 4, ou a 5. Não tem como a mesma peça ter sido fabricada por duas máquinas diferentes nesta configuração que eu trago para vocês. Muito bem. Então, como as intersecções são mutuamente excludentes, então de 3, 4, o que é 3, 4? Terceiro axioma do Kolmogorov. Se vocês clicarem aqui, vocês vão para a equação. Eu consigo reescrever a probabilidade B como a soma das probabilidades dessa intersecção. Foi exatamente o que eu adiantei para vocês aqui. Só que aqui, né, se eu quiser, eu vou generalizar para K.
fatias. Não precisamos ficar restrito assim. Vamos generalizar para K fatias. Então, vocês têm o resultado 320 lá do material. Tudo bem até aqui, pessoal? E agora vem o pulo do gato. O que é o pulo do gato? Lembram da definição lá de probabilidade condicional? Que é a base de tudo. Probabilidade de A dado B, restringe ao espaço de B e pondera pela intersecção. É isso que a gente está fazendo. Então, se a gente lembrar dessa definição, essa definição, desculpem, eu estou indo e voltando, tanto a 3.13 quanto a 3.14, eu posso isolar a probabilidade da intersecção, não sei se vocês concordam. Eu passo, aspas, a probabilidade de B multiplicando para o outro lado, fico com a probabilidade da intersecção, ou passo A para o outro lado e fico com a probabilidade da intersecção, que é comutativo. Intersecção de AB é igual a intersecção de BA, mesma coisa. Muito bem. Então, de posse disso, se eu isolar essa intersecção, eu vou chegar nessa equação 3.15. Eu isolei a probabilidade da intersecção e disse, ela pode ser reescrita como probabilidade de A vezes probabilidade de B dado A, ou probabilidade de B vezes probabilidade de A dado B. Só isolei lá na definição de probabilidade condicional. E o pulo do gato está aqui. Percebam que a nossa forma de escrever a soma de... A nossa forma de escrever a probabilidade de B é através de uma soma de intersecções. Mas eu sei que uma intersecção pode ser reescrita com a probabilidade de A, ou da marginal, vezes a probabilidade de B dado A, que é a probabilidade condicional. Então eu agora quebrei ainda mais pedaços o problema. Eu tinha dito para vocês, se vocês tiverem uma partição de tamanho 5, quebrem em 5 pedaços menores e somem esses 5 pedaços. É isso que está dito aqui na equação 320. Mas aí vem a regra do produto e me dá uma coisa melhor. Em vez de eu somar 5 parcelas, eu vou somar 5 parcelas que vêm de um produto. Ou seja, eu quebrei essa intersecção como um produto ainda menor. E isso, pessoal, é o grande lance desses teoremas. Eles nos dão uma ferramenta para fazer conta. Isso que é o legal. Muito bem. E fim do teorema. O teorema da probabilidade total é mostrar que uma partição, né, um subconjunto de uma partição, tipo B, pode ser reescrito dessa forma, como está descrito aqui na 321. Esse é o lance. E daí? E daí que o Bayes, nos idos de 1760, se deu conta disso. E ele disse assim, olha, então basta, quando eu definir que a probabilidade de AI dado B é a probabilidade de intersecção sobre a probabilidade de B, eu posso reescrever este denominador, a probabilidade de B, como essa soma das marginais em relação às condicionais. E, por fim, a intersecção em AI e B aqui em cima, de novo eu troco pela probabilidade da marginal pela probabilidade condicional. E voilá, temos o teorema de Bayes. Então, é isso que eu gostaria que vocês conseguissem fazer assim com alguma desenvoltura, mas não é aqui que a gente vai sair cheio de desenvoltura. Eu quero que vocês tenham assim bons momentos discutindo ciência de dados, né? Então, é importante vocês conhecerem esses conceitos que estão por trás. Tá? Muito bem. Alguma pergunta aqui, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Tá. pode ir, Não, pode fazer. pode. Tá. Eu entendo o que tu fez, mas eu não consigo ver o que isso vai dar de ganho assim na prática, sabe? Nós vamos fazer um exercício que eu acho que vai ficar mais claro para isso. Tá? Eu concordo que está assim, é uma névoa teórica, eu estou 100% de acordo com isso. Mas nós já vamos fazer um exercício onde eu vou aplicar essa teoria toda. Tudo bem? Mas, assim, ficou claro que a gente pegou uma coisa que era um bloco de probabilidades, quebrou com uma soma de vários, produto de vários pedacinhos?
A minha Isso sim. pergunta ia nesse sentido. Quanto mais eu fizer a partição, maior eu vou aumentar a probabilidade. É isso? Não, a probabilidade é a mesma. É a mesma. A probabilidade de B é igual à soma desses produtos de pedacinhos aqui. Igual. Não estou mudando nada. Só estou reescrevendo de uma forma mais conveniente. Me facilita a operação. Vamos fazer o seguinte. Para tirar essas dúvidas de vocês, nada melhor que um exercício falando de máquinas e peças defeituosas. A gente põe a mão na massa e vocês entendem. Pode ser? Então, estamos no philipezabala.com, materiais, estatística clássica no RStudio. Aquele PDF a ser descontinuado no ano que vem, se tudo der certo. Então, pessoal, eu já vou direto, acho que é página 74, eu vou direto, se a minha memória não me trai. Aqui, eu quero fazer com vocês o exercício 12, pessoal. É um exercício muito legal, muito desafiador. Assim, para um primeiro momento. No fim, vocês vão ver que isso aqui, depois do terceiro, quarto, quinto exercício, começa a ficar uma repetição, começa a ficar até entediante. Mas o tédio é bom, significa que vocês já estão dominando e está tudo certo. Então, deixa eu só tomar nota aqui do exercício 12, página 74. E como tem página, pessoal, é do PDF. Se fosse do online, não ia ter página. Então, o exercício 12 diz assim: uma fábrica possui 3 máquinas, A, B e C. A máquina A produz 1% de itens defeituosos, a B 2% e a C 3%. Se um item defeituoso é encontrado em um processo em que a máquina A é responsável pela metade da produção, seguida de B com 30% e C com 20%, aí ele faz umas perguntas. Qual a probabilidade de que o item tenha sido produzido pela máquina A? Sendo um item defeituoso encontrado no processo. Eu peguei uma peça lá no final, imagina assim, as máquinas despejando peças num tonel, assim, aí eu, inspetor, vou lá, enfio a mão, olho a peça e digo, esta peça é defeituosa. Qual a probabilidade de ela ter vindo da máquina A, por exemplo? Então, eu vou combinar assim com vocês, eu vou fazer o item A, e depois vocês repetem o item B. Vocês terminam esse item para botar um pouquinho de mão na massa. Pode ser? Então, eu vou fazer uma anotação assim bem grosseira. Tá? Eu vou anotar esses percentuais, mas sem grandes compromissos com a minha notação. Já vou mostrá-la para vocês. Então, eu sei que a máquina A produz 1% de defeituosos. O B 2% e o C 3%. E eu sei que o A é responsável por 50% da produção, seguido de B, que é 30%, e C, que é 20%. Então, vou só interromper aqui o compartilhamento. Então, eu anotei o percentual de peças defeituosas e vou anotar o percentual de contribuição para a fábrica de cada uma dessas máquinas. Muito bem. Então, nós temos que desenhar esse negócio aqui num diagrama de Venn. Ele não vai estar 100%... Quer dizer, agora ele vai estar 100% correto. Então, eu tenho uma fábrica e eu tenho... Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu queria botar exatamente metade para a máquina A. O B, vamos botar aqui que é B. É que a proporcionalidade foi para o saco assim que eu fiz esse risco bobo aqui. Não devia ter feito. Mas fato é, o A tem 50% da produção. O B tem 30% e o C tem 20%, apesar de que a minha proporção está um horror. Somem esses percentuais aqui. Todos concordam que esse cara dá 6% e esse cara dá 100%? O que ele está me indicando de alguma forma? Que a máquina forma uma partição da fábrica. Eu posso redesenhar a fábrica como pedaços que cada pedaço representa uma máquina. Pelo menos nesse problema simplificado. Muito bem. E a pergunta do problema, deixa eu só reler com vocês aqui, que é a parte mais importante, é o que eu estou fazendo.
Se um item defeituoso é encontrado, qual a probabilidade de que o item tenha sido produzido pela máquina A? Então, esse item A é o seguinte. Dado que um item defeituoso é encontrado, não é uma dúvida de que o item é defeituoso. Não existe mais essa dúvida nesse momento. Então, eu vou fazer o seguinte. A, B, C são as peças fabricadas pelas máquinas A, B, C. E por conveniência eu vou definir um D de a peça é defeituosa. Defeituosa. Percebam que essa é a parte mais difícil do problema. Vocês inventarem uns eventos espertinhos. Né? Mas isso aqui a gente ganha com a prática, não se preocupe. Dá tudo certo. Muito bem. Então, o que eu quero saber mesmo no item A? Qual é a probabilidade que ele está me provocando a calcular? Ele está dizendo assim, ó, eu vou ler de novo, pela última vez a gente monta a conta. Se um item defeituoso é encontrado, então eu tenho, dado que o item é defeituoso, qual a probabilidade desse item ter sido produzido na máquina A? Então, a probabilidade de item A, dado que essa peça é defeituosa, agora me digam, está aqui a resposta, os números estão aqui, mas qual é a combinação que eu faço para chegar nessa probabilidade? Não costuma ser um negócio assim muito banal para quem nunca estudou isso daqui. Eu não vou cobrá-los nesse sentido, estou dando uma intuição para vocês. Então, isso aqui é probabilidade da peça ter sido fabricada pela máquina A, condicionada ao fato de que eu observei uma peça defeituosa. Essa é a grande pergunta. Então, o que é o teorema de Bayes? Que eu vou fazer comprido porque vou precisar fazer conta. Desculpe. Deixa eu só fazer uma coisa anterior. Pela definição de probabilidade condicional, acho que todos hão de concordar comigo. Desculpem, isso aqui está muito bagaceiro, mas todos hão de concordar comigo que, pela definição, eu restringo no espaço de D, que é o cara que está na condicional, e em cima eu faço probabilidade da intersecção. Essa é a definição de probabilidade condicional. Você não tem nenhum empecilho em usar isso daqui. Mas qual é o problema de usar desse jeito aqui? Vocês vão ter que responder assim, no seco, assim, ó. Qual é a probabilidade, dada essa configuração aqui, de eu encontrar uma peça defeituosa? Até dá para fazer. A informação está aqui, pessoal. E se a gente fizer umas árvores, der uma pensada, ó, árvore de decisão, a resposta vem. Não achem que isso aqui é uma caixa preta total. Mas só estou dizendo a vocês que parte da definição de probabilidade condicional. Muito bem. Então, alguém saberia me dizer qual é a probabilidade de encontrar uma peça defeituosa nessa configuração aqui? Tem algum palpite? 6%. 6%? Não é 6%. Mas chegou perto. Nós vamos ver agora, que dá 17%. Muito bem. Então, o que diz o teorema de Bayes, finalmente, para usar esse negócio? Eu vou tentar ser intuitivo. Deixa eu riscar isso aqui está muito ruim. Não vou escrever. Vamos, agora sim, compridão. Vamos decompor essa probabilidade D, perguntando assim, ó, pessoal, nessa fábrica aqui, como é que eu consigo pegar uma peça defeituosa? Só tem 3 jeitos, já dada a configuração que eu dei para vocês. Jeito 1. Ou eu pego uma peça da máquina A com uma certa probabilidade e multiplicação, eu pego uma peça defeituosa, dado que eu sei que essa peça veio da máquina A. Isso é um jeito de pegar uma peça defeituosa nessa fábrica. Eu pego uma peça da máquina A, pode ser defeituosa ou não defeituosa, e multiplicação, eu multiplico pela fração das peças que a máquina A produz defeituosas, 1%. Ou adição, ou é uma adição,
eu pego uma peça da máquina B aleatoriamente e multiplicação eu pego uma peça defeituosa, dado que é a B. Já me encaminhando para o final, a terceira e última forma de eu pegar uma peça defeituosa nessa configuração, qual é? Alguém se anima aí a terminar o raciocínio? Eu pego uma peça da máquina C e multiplicação, pego uma peça defeituosa, dado que a máquina é C. Esse é o denominador. Então, comparem a probabilidade de D, esse monte de produtos, soma e tudo mais. Mas qual é a vantagem desse cara de baixo? É que as informações que o problema me traz elas são muito melhor encaixadas com essa teoria toda. Porque não é mole a gente todas as vezes fazer essa construção. E aí vem a parte interessante. A probabilidade é uma comparação de uma coisa que é o pedaço grande, que fica no denominador, com uma coisa que está em cima, que é o numerador, um pedaço pequeno. E esse pedaço pequeno, chamado evento, ele é sempre um subconjunto do espaço amostral. Ele sempre está no pedaço grande. E aqui, essa probabilidade da intersecção de A com D, se vocês forem olhar lá o teorema da probabilidade total, vocês vão ver que isso aqui é a probabilidade de A vezes a probabilidade de D dado A. Ou seja, é esse primeiro pedaço aqui que eu subo com ele para ponderar em relação aos demais. O que são os exercícios B e C? É vocês usarem os outros pedaços e fazerem a conta. Muito bem. Sem mais delongas, vamos à conta em si. A probabilidade de eu pegar uma peça da máquina A nessa fábrica vai ser dado por quanto? Ora, por 50%. Se a máquina A é responsável por metade da produção da fábrica, então, se eu pegar lá do balaio final uma peça, a chance dela ter vindo da A é 50%, porque 50% daquelas peças vêm da máquina A. Então, isso aqui é os 50%. E, multiplicação, a probabilidade de uma peça ser defeituosa, dado que eu estou na máquina A. Todos concordam que é 1%? Porque da máquina A, 1% das peças são defeituosas. É o que diz o enunciado. Professor, esse cálculo poderia ser feito com os números da porcentagem, daí depois tu converte eles para esse formato? Tipo, por exemplo, em vez de usar 0,5, usar 50. Em vez de usar 0,5. Como é que tu aperta o botão? Aham. Assim, 50 vezes 1, aí dá 50. Até dá, mas... Não, daí depois tu converte tudo no final, ou atrapalha. Assim, aí é uma questão de gosto. Eu prefiro trabalhar com decimal para fazer conta, mas é uma questão de... Claro, percentual, somar percentuais, por exemplo, é tranquilo. Mas assim, multiplicar, tomar uma raiz, tu já tem que lembrar que tem uma divisão por 100 todo o tempo. Não sei se foi nessa turma, tá? Eu vou fazer aqui. Isso aqui foi uma questão de vestibular da URGS em algum momento da vida. Quem é que me responde essa daqui? Quem é que dá isso? Aqui é 10%. Não, não é 10%. Esse era o item A. Isso aí todo mundo caiu no item A. É um? É 1, perfeito. Ou 100%. A resposta mesmo era 100%. Por isso que eu não gosto de usar percentual. Ah, tá bom. Faz sentido. Por que isso aqui é 100%? Ora, o que é 100%? É 100 por 100. Isso aqui é raiz de 1, que é 1. Mas nada me impede de eu escrever que 1 é 100 sobre 100, porque 100 sobre 100 é 1 e 100 sobre 100 é 100%. É isso. Tá? Mas assim, a gente tem que fazer essa jogada, senão a gente se atrapalha todo. Então, na hora de fazer uma conta que vai envolver multiplicação, eu não vou deixar em percentual. Eu, Felipe Zavala. Mas Também não vou, sabe? eu não recomendo, tá? Porque tu pode te atrapalhar.
Então, o decimal ou a fração são muito melhores de operar, tá bom? Muito bem, então vamos concluir esse negócio aqui. Então, como é que eu pego uma peça defeituosa? Tem 3 situações. Primeira, eu pego uma peça da máquina A com 50% de probabilidade, porque o A produz 50% das peças da fábrica. E, multiplicação, eu pego uma peça defeituosa dado que veio da A. Ora, isso é 1%, porque eu sei que a proporção de peças defeituosas da A é 1%. Mas da A. Então, é essa condicional aqui dentro da A. Ou eu pego uma peça da máquina B com probabilidade 30%, porque a B produz 30% das peças da fábrica, e multiplicação, essa peça tem que ser defeituosa, probabilidade defeituosa dado que é da B. E isso é 2%. Por fim, eu pego uma peça da máquina C com probabilidade de 20% e multiplico, né, pondero pela probabilidade de uma defeituosa dado que veio da C. Esse é o meu denominador. E o numerador tem que ser uma dessas parcelas aqui, que no caso é a primeira, porque é a parcela que envolve A e D. Então, 0,5 vezes 0,01 sobem para o numerador. São eles que serão ponderados nesse caso. E aqui, pessoal, a conta é muito fácil de fazer. A gente não faz porque a gente tem preguiça ou porque a gente não foi treinado para isso, alguma coisa assim. Mas a conta é muito fácil, quer ver? 5 vezes 1 é 5, concorda? Quantas casas decimais vai ter? Ora, tem uma casa decimal do 5 e 2 do 001. Então, vai ser um número 0,005. É o resultado de 5 vezes 1 com 3 decimais. Mais 2 vezes 3 dá 6. Com 1, 2, 3 casas decimais, dá 0,006. Olha o 006 aí, que alguém tinha cantado. É só uma das parcelas. E por fim, 0,2 vezes 0,3 de novo, também dá 6, 0,006. E aqui em cima é o 0,005. Se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que isso aqui dá 0,005 dividido por 0,017. Porque 5 mais 6 mais 6 dá 12 mais 12 mais 5 dá 17. Isso aqui é 5/17, multiplicando e dividindo por 1000. E voilá, temos a probabilidade calculada. Ah, professor, mas eu quero saber quanto é que é 5 dividido por 17. Liga a calculadora e faz a conta. 0,29, 41, beleza. Claro que esse número é bom. Ele me dá uma noção do percentual. É um pouco mais de 29%. Né? Mas se vocês quiserem usar o número de verdade, usem fração. Dá tudo certo. Tudo bem com o item A, pessoal? Perguntas, dúvidas aqui? Tudo certo? Então, o tema de casa... Tema, professor? Vou fazer os itens B e C dessa questãozinha aqui. Tudo bem? Muito bem. Alguma dúvida, alguma questão até aqui? Eu posso sempre deixar em fração, né? O resultado final ali. Pode. Tu pode, inclusive, aproximar. Se tu quiser dizer que é 0,29, alguma coisa aproximadamente, está show de bola. Mas por que eu gosto da fração? Porque a fração é um número exato. Não tem aproximação com fração. E não sou eu que estou dizendo, são os grandes matemáticos. Se vocês forem ler os textos do Euler, do Gauss, do Fermat, do Laplace, é virado em fração nos textos desses caras. Eles usavam muito pouco a estrutura decimal. Até tinha, quando o número é bonitinho, tipo 1/4 que dá 0,25. Aí os caras botam 0,25 e toca a vida. Mas rapidinho vocês descolam 1/3 da vida, que é uma dízima periódica. Não tem como escrever uma dízima periódica. E não achem que esses caras ficavam arredondando sem necessidade. Eles arredondavam, mas tinha que ter um bom motivo.
Então, era vá a fração nesses textos desses matemáticos mais antigos, assim, né? Faz sentido, na minha opinião. Mas, de novo, pessoal, assim, só escrevam direito, tá? Só não digam que isso aqui é igual a 0,29, por exemplo. Né? Até que dá 5,17, fiz a conta aqui. 0,29, 41, 17, 64, 71. E não achem que acaba aqui a precisão do número. Esse número tem mais casos desse. Quer dizer, pode até ser, tá? Mas, assim, eu não tenho como ter certeza aqui nessa calculadora. Mas fato é, isso aqui é para dar uma noção do percentual para vocês. Mas para fazer conta, esse número é péssimo. Porque a não ser quando ele está aqui no display da calculadora, que eu sei que tem o máximo de memória interna possível, tá? Salvo isso, eu perco informação ao usar número decimal. Só por esse motivo. E eu, quando faço conta, eu sou assim uma máquina de fazer conta. Eu não gosto de errar. Eu não aproximo as minhas contas desnecessariamente. Atenção, não é que eu não faça aproximações. Todo mundo que trabalha com números tem que fazer aproximações cedo ou tarde. Mas desnecessariamente é um crime com a conta de vocês. Tudo bem? Então, itens B e C para dar aquela praticada bagual. E desses exercícios aqui, vocês já têm até o 12 à disposição para fazer, sem nenhuma restrição até o 12. 13 em diante, já tem que definir variável aleatória discreta, vocês têm que conhecer mais algumas coisas, tá? Mas tá tudo certo até o momento. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Muito bem. Então, meus amigos e amigas, o que eu vou recomendar para vocês? Eu vou recomendar vocês lerem o exemplo 319, que é um exemplo de teorema de Bayes, que vem na sequência ali. Tentem ler e tentem montar o problema na cabeça de vocês. Aqui já tem uma resposta com uma semi-resolução. Mas, assim, tentem ler o exemplo, tipo assim, ó. Eu sei que é meio bobo, mas, assim, sem ver a resposta do problema. E aí vocês estão se desafiando. Aí vocês vão dizer, tá, se eu acertar essa resposta, eu estou muito bem. Né? Então, tentem fazer esse exemplo tal como se fosse um exercício, e aí depois vocês colam na minha resolução. E não esqueçam que a gente tem os monitores à disposição aí para vocês. Está todo mundo conseguindo acessar a página do Moodle, pessoal, lá da monitoria. Só uma pausa, um momentinho laprenzístico. Tudo certo? Então, maravilha. O Henrique está dizendo que tirou uma dúvida. Show de bola, Henrique. O serviço está lá para vocês, pessoal. O serviço no qual vocês têm direito, não tem custo extra, e os monitores estão empolgados para atendê-los. Então, toca a ficha aí que vocês vão ter uma ótima assim, companhia de estudos que são os monitores. Tá? Realmente recomendo, a gurizada é bem dedicada. Muito bem. Então, alguma pergunta, pessoal? Até aqui, uma dúvida? Muito bem. Então, pessoal, dado então, esse último exemplo, eu vou dar um pulinho lá nos nossos materiais. Tá? Quer prolongar? Quero. Não dá mais. Não. Vai ter que fazer o login sim, pela 8ª vez no dia. Então, lá vamos nós para o nosso página Moodle em materiais. Deixa eu ver assim. Aqui, o capítulo 1 do Stuart. Esse cara aqui é legal. Então, pessoal, esse capítulo 1,
né? Eu deixei toda a tabela de conteúdos aqui, sumário, né? 1, probabilidade, 2, combinatória, 3, variáveis aleatórias, distribuições, depois conjunta, parará. É uma construção que acontece aqui. Mas me interessa, nesse momento, que vocês deem uma lidinha na medida do possível, tá, pessoal? O obrigatório seria o material ali, o meu livrinho, o do Moretti e tal. Mas esse livro aqui é muito bom, principalmente o pessoal da computação, o pessoal das engenharias mecatrônicas da vida, mecânica e tal. Isso aqui é muito legal. Então, olha os tópicos do capítulo 1. Trial é um nome que ele dá para experimento, né? Ou experimento aleatório. Trial. Sample space são os espaços amostrais. E eventos é um pedaço, subconjunto do espaço amostral. Depois os axiomas de probabilidade e espaço de probabilidade. Ou seja, aqueles axiomas que nós discutimos há tanto tempo, né? Ele vai estar por aqui, né? Ele vai discutir o sistema de axiomas do Kolmogorov aqui. Probabilidade condicional, que é a definição que eu dei para vocês. Os eventos independentes, que eu já vou comentar com vocês. A lei ou teorema da probabilidade total, que foi o que eu acabei de demonstrar para vocês, que a probabilidade do B pode ser escrita como a soma de vários pedacinhos. E, por fim, ele termina com a regra ou teorema de Bayes. Então, esse capítulo, pessoal, ele é muito bom. Ele explica muito bem, né? De uma forma diferente, porque é legal vocês verem a mesma coisa de fontes distintas, né? Então, fica a dica. E para quem não quiser, não estou nem aí para esse negócio, quero ir direto para os exercícios, lá na página 21 tem exercícios. E o legal desse livro é que, assim, o exercício 1.1.1 vai ser o primeiro exercício da seção 1.1. O exercício 1.1.18 vai ser o 18º exercício da seção 1.1. Então, vocês sabem pelo número da questão qual é o tópico que está sendo discutido. Então, lá vou eu, lá para o final das coisas. Aqui. Então, exercício. Então, ele tem uma série de exercícios aqui, pessoal, que são, assim, muito bons para a gente botar a mão na massa. E é bastante coisa. Então, a minha sugestão é que vocês se atraquem aí, tentando fazer esses exercícios. Eu já resolvi boa parte desses caras, só não resolvi tudo por falta de tempo, para variar. E eu tenho um PDF escaneado. Então, a ideia é vocês tentarem fazer por uns dias e depois eu mando a minha sugestão de solução. Mas não deixem de fazer, porque eu vou mandar, tá, pessoal? É justamente o legal é não conhecer. Aí vocês se desafiam mais. Então, 1.1, né? 1.1.2, isso aqui tudo é da seção 1.1. Né? 1.5, 1.6, e aqui ele já muda para parte de probabilidade. Né? Então, é um exercício, assim, é um material muito rico e com exercícios bem dinâmicos, bem de verdade, bem dia a dia. Fala aí de sistemas, de operações, de coisas que realmente usam probabilidade. Muito bem. E alguns vão ser teóricos, tá, pessoal? Tipo, prove the following relationship. Prove as seguintes relações. Não tem que provar nada aqui na disciplina. Você só tem que saber fazer as continhas e conhecer um pouquinho dos fundamentos. Aí a gente está mais do que conversado. E fim do que eu tinha para contar para vocês hoje. Queria trazer esse panorama. Então, abro para opções, perguntas, dúvidas. Querem resolver exercício? Querem fazer? Eu tenho uma sugestão. Eu vou direto lá para a seção 1.7, que era onde eu estava. Eu só estava querendo lembrar, é 1.6 a de regra de Bayes. Né? E 1.5 também está valendo. Mas todos os exercícios que começaram com 1.6 alguma coisa são exercícios de teorema ou regra de Bayes. Né? Bom, aqui, ó.
Então, todo esse 1.6 aqui e são exercícios de regras de Bayes, ou teorema de Bayes. Esses 6 exercícios aqui. Então, vamos tentar, de repente, começar um deles, ou o que vocês acharem melhor, para a gente poder ter mais uma fonte de prática aqui. Você tem preferência por algum exercício? Pode ser esse daí, só. Certo? Tá, 1.6.2 eu vou deixar de lado porque ele está bem parecido, porque isso aqui é um clássico, assim, regra de Bayes é um negócio, todo mundo fala das máquinas e peças defeituosas, é o melhor exemplo que eu conheço, assim, de bate-pronto. Mas, antes de eu executar, deixa eu só contar para vocês que esse teorema, ele embasa uma área de inferência estatística, chamada inferência bayesiana. E lá no início do capítulo 6, eu conto para vocês, ou sugiro ao aluno, que olhe como exercício 2 vídeos, né? O Bayesian Trap, a armadilha bayesiana, e o Teorema de Bayes, onde 2 canais bem feitos, bem produzidos, não é assim, esse canal aleatório, não. Aquele canal, o Bayesian Trap é do Veritasium, que é um canal bem legal. Além de bem produzido cinematograficamente, tem um script muito bom também. Então vejam esses vídeos aqui que vocês vão desmistificando o Bayes na cabeça de vocês. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou fazer o 161 me deu preguiça porque eu vou ter que ler o 151. 163 está com a cara de ser um pouco mais curto. Só por causa do horário, tá, pessoal? Então, eu vou só montar o problema e depois eu deixo encaminhado para vocês. Então, diz assim, o exercício 163, esse aqui é o exercício 163, da página 29, 24, opa, peraí que... é 10%, 10%. Da página 24, do Stewart. Para os brasileiros. Então diz assim o 163. Uma sacola, uma bolsa contém 2 moedas honestas e uma com 2 caras. Isso aqui é o típico, aliás, eu dou um exemplo parecido na apostila, esse é outro exemplo clássico. Então, uma sacola, uma urna, tem o quê? 2 moedas honestas, estou achando até parecido demais, head, tail, e uma com 2 caras. Só que eu copiei, mas achei que eu tivesse sido um pouco mais original. Uma moeda é aleatoriamente selecionada. Isso é diferente. Lançada 3 vezes. Toss é lançar a moeda. Toss 3 times, ou seja, lançada 3 vezes e 3 caras são obtidas. Qual a probabilidade de que a moeda sorteada tenha sido a moeda de configuração de 2 caras? Esse é o típico problema de teorema de Bayes. Então, eu vou pensar assim. Tá? Então, lançado 3 vezes. Então, lançado 3 vezes, tudo cara. Tudo cara. Então, o segredo desse tipo de problema, pessoal, é vocês montarem uns eventos espertinhos. Mas é a parte mais difícil. É a parte assim, de começar. Porque a gente começa bem, o resto meio que vai embora. Então, eu vou pensar da seguinte forma. Vou dizer assim, ó, há moeda com head e tail, cara e coroa. A moeda é aquela que a gente conhece. A 2, a moeda com head, ou seja, tem 2 caras. É cara a cara.
Tem cara dos dois lados. Aliás, tem a ver com o personagem do Batman. O duas caras é por isso. Ele sempre ganha de ti, porque a moeda dele tem duas caras. Então, uma moeda com duas caras. São duas configurações de moeda possível. E o resultado aqui, que eu vou chamar de B, é resultado cara. É cara. Essa é a informação externa ao problema. Tá? Muito bem. E o que a gente quer saber? A gente quer saber o seguinte. A gente quer dizer o seguinte, ou melhor, né? O resultado é cara, deixa eu pensar. Se eu vou fazer, como é que eu vou montar isso aqui? Eu posso fazer 3 caras sequenciais ou posso botar direto. Os resultados são 3 caras. Também não seria um problema. Deixa eu só pensar. Escolhe uma cara, uma moeda. Tá, eu acho que vai ser. Eu vou botar assim, os 3 resultados são cara. Dá para fazer dos dois jeitos, tá? Mas eu tô só acho que fica melhor de montar assim. Os 3 resultados são cara. Então como é que é a historinha? Tem uma urna, uma sacola com 3 moedas. Eu, sem olhar, sorteio uma moeda. Sem olhar a moeda, eu lanço a moeda 3 vezes. Eu só consigo ver o resultado. E os 3 resultados são cara. Eu quero saber qual a probabilidade de ter sido esta moeda aqui, cara a cara. Essa é a pergunta do problema. Então eu quero o quê? A probabilidade de, dado que eu observei o evento B, que 3 resultados seguidos foram cara, a probabilidade da moeda ter configuração A2, ou seja, ela ter sido lançada, de ser a moeda com 2 caras. Pela definição da probabilidade condicional, isso aqui é a probabilidade da intersecção dividido pela probabilidade de B. Aqui não tem novidade. O problema é eu calcular direto. Qual é a probabilidade de dar 3 caras com essa configuração maluca aqui? Esse denominador que é difícil de fazer, se a gente não tem alguma... É aí que entra o nosso querido teorema de Bayes. Como é que pode acontecer 3 caras seguidas nesta configuração aqui? Só tem 2 jeitos. Ou eu pego uma moeda de configuração A1, ou seja, a moeda com cara e coroa. Diga, Cassiano. Professor, não dá para dizer que a probabilidade da cara seria 4/6? Porque... Assim, dá para pensar assim. Sim, dá. Tá. De novo, assim, Cassiano, tem vários jeitos de resolver o mesmo problema. Sem dúvida dá para fazer uma arvorezinha de decisão e chegar. Né? Tu tem 4 caras e 2 coroas, né? Tu pode pensar dessa forma. Tá? Mas assim, com isso tu responder qual a probabilidade desta moeda, fica mais chatinho. Não estou dizendo que não dá para resolver. Tá? Mas aqui eu estou aplicando a ideia do teorema, para treinar vocês no raciocínio do teorema. Mas eu não quero que vocês percam a capacidade de criar outras soluções. Só estou dizendo que essa está empacotada e funciona. Tá? Então, a minha pergunta é, como é que pode acontecer o evento B? Quais são as situações, dada essa configuração, que me fazem acontecer o evento B, que é 3 resultados caras seguidos? Só tem 2 jeitos. Jeito 1. Eu pego uma moeda de configuração A1, ou seja, é a moeda honesta, aquela que tem cara e coroa. E eu obtenho multiplicação. Eu obtenho 3 resultados cara, dado que a moeda é A1. Ou, segunda condição, eu pego uma moeda de configuração A2, ou seja, essa que tem 2 caras, e multiplicação, eu obtenho 3 caras seguidas desta moeda de configuração A2. Aqui é um A2 com o pneu rabiscado. E no numerador vai o quê? Uma dessas 2 parcelas aqui. Qual delas? A que envolvia A2 e B.
só pode ser essa aqui da direita, porque a outra envolve A1 e B. Então, essa parcela aqui, probabilidade de A2, probabilidade de B dado A2, vai para o numerador. Então, a gente tem que pensar nos pedacinhos, né? Vou botar aqui uma barrinha só para a gente... Qual é a probabilidade de A1? Qual é a probabilidade de A2? Qual é a probabilidade de B dado A1? E qual é a probabilidade de B dado A2? Se eu conseguir esses 4 pedacinhos aqui, eu consigo compor o meu denominador e, por consequência, o meu numerador, e o problema está resolvido. Então, é isso que eu quero dizer. Concordam que, direto, assim, qual a probabilidade de obter 3 resultados cara com essa configuração? Daí dá para pensar no 4/6, daí se dá. Mas é pantanoso, assim, pode se atrapalhar. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de A1? Qual é a probabilidade de vocês sortearem uma moeda com cara e coroa nesta urna aqui? Concordam que são 2 em 3 que tem essa configuração? Então, isso aqui é 2/3. Qual é a probabilidade de vocês pegarem uma moeda de configuração A2? Ora, só tem uma dessas moedas de configuração A2 em 3. Então, é 1/3. Matei as marginais. Depois, qual é a probabilidade de obter 3 caras seguidas, 3 resultados caras, numa moeda com cara e coroa? E aqui, pessoal, como não disse nada, eu vou admitir que essa moeda é equilibrada. Não vou mexer nessa probabilidade agora. Então é assim, a probabilidade de cara e cara e cara. É 1/8 esse cara aqui. Acontecer 3 caras seguidas nesta moeda equilibrada é 1/8. Tem que ter cara no primeiro lançamento, e cara no segundo, e cara no terceiro. Cada um com 1/2 de probabilidade. E por fim, para a gente encerrar a aula, eu vou deixar montado e aí vocês concluem depois. A probabilidade de 3 caras seguidas na moeda de configuração A2. Ora, cai cara com probabilidade 1, e cara com probabilidade 1, e cara com probabilidade 1. Afinal, a moeda tem 2 caras. Só o que pode acontecer. Então, a probabilidade aqui é 1. Acabou. Acabamos de achar todos os pedacinhos. Agora é só substituir e fazer a conta. Dúvidas? Perguntas? Então, fim da aula. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela presença e paciência. Nos falamos, então, na quarta-feira. Se puderem tentar fazer esses exercícios aqui, pelo menos os que eu fiz em aula, já temos um bom início de aula semana que vem. Na quarta-feira, perdão. Então... Só para... além daquele exercício lá do B e C, tem mais esse? Mais esse, assim, tem todos, assim, que vocês quiserem fazer todos os exercícios da sessão 1.6. Se vocês querem treinar teorema de Bayes, é um paraíso. Mas, assim, pelo menos esses que eu falei para vocês. O B e C do meu 12 e mais terminar esse 1.6.3. Né? Mas tem mais lá, se vocês quiserem testar. Tá bom? Beleza, valeu. Então, pessoal, obrigado. Então, uma boa noite a todos. Fiquem bem. Nos falamos, então, na quarta-feira. Grande abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu.